Muito prazer de estar aqui com vocês para dividir algumas das minhas preocupações. Esse tema é um tema tranquilo, né? Vocês sabem, não é muito polêmico, não gera muita discussão. Eu preparei uma apresentação que está dividida em 5 partes. A primeira eu vou falar rapidamente, eu vou trazer algumas estatísticas do mercado de trabalho, principalmente da PNAD, e, portanto, eu vou mostrar a evolução desde 2012, quando começou a PNAD contínua. Só para isso dar um background, quer dizer, a questão trabalhista ela tem que ser pensada em função desse cenário trabalhista e da evolução dele. Eu vou falar com alguma profundidade na reforma trabalhista de 2017. Essa foi uma reforma muito importante. Só para lembrar vocês, era governo Temer. O Temer fez ele fez duas PECs, a PEC do teto e a PEC da reforma da Previdência. Ele não tinha bala para usar mais uma PEC para a reforma trabalhista, que teria sido o ideal. Então ele chamou o Rogério Marinho, que era um deputado do PSDB, e encarregou o Rogério Marinho de articular uma reforma infraconstitucional. E o Rogério Marinho foi no limite. Ela precisa ser complementada por uma reforma do artigo 8º, principalmente, que cuida da questão sindical. Ele mexeu na questão sindical onde podia mexer ao nível infraconstitucional e causou uma confusão enorme, e nós vamos falar sobre isso. E é essa reforma que os candidatos à esquerda estão dizendo que vão revogar. E a gente vai ver por que eles querem revogar, na verdade. Acho que uma outra coisa importante para mencionar é aquele programa de manutenção do emprego, que foi a salvação da lavoura. Esse programa preservou mais de 10 milhões de empregos, preservou mesmo, com manutenção de renda para quem ganhava até R$ 2.000, R$ 2.500, manutenção da renda. Então, reduziu a jornada ou suspendeu o contrato e garantiu praticamente a mesma renda para a grande maioria dos trabalhadores. A renda média no Brasil do trabalho é R$ 2.500. Então, foi um programa que acabou sendo muito bem focado e ele tem uma história interessante que eu vou contar. Agora, já no governo Bolsonaro, em 2019, o governo criou um grupo, esse GAET, Grupo de Altos Estudos do Trabalho, que foi formado com 4 grupos de trabalho e que, ao fim de 2 anos, entregaram para o governo os seus relatórios. O trabalho começou bem, depois teve que parar com a pandemia, e aí retomou, mas aí com a retomada, eles pediram para incluir a questão do futuro do trabalho também nas propostas. E existe um relatório com as 4 propostas, eu recomendo a leitura, todos eles são muito interessantes. Eu vou falar especificamente do grupo de trabalho que eu coordenei, que é da liberdade sindical. E vou falar um pouquinho também do grupo de economia do trabalho, que tem propostas inovadoras muito interessantes. E agora, recentemente, em maio, o governo fez uma MP e um decreto para cuidar da questão da desocupação dos jovens e das mulheres, os grupos mais vulneráveis no mercado de trabalho. Vou falar um pouquinho também. Vamos começar com a evolução no mercado de trabalho. Isso aqui, a evolução dos ocupados e dos não ocupados. Então, vejam que nos ocupados existe uma certa estabilidade. E o que está crescendo são os não ocupados. Mas eles, historicamente, são minoria dentro desse povo aqui, que é a população em idade de trabalho. Por que 14 anos? Porque no Brasil o trabalho de menores é proibido, exceto dos aprendizes a partir dos 14 anos. Então, a gente calcula todas as taxas e todas as coisas com esse denominador. Essa é a população em idade de trabalho. E a maioria é formada por ocupados. E o que a gente está observando é que, nos 10 anos dessa pesquisa, né, a proporção de não ocupados
tem crescido. E o que são os não ocupados? Bom, deixa eu mostrar só os não ocupados. Isso aqui é a pandemia. Por alguns meses, pela primeira vez, nós tivemos mais não ocupados do que ocupados. Eu estou usando a palavra ocupados e não empregados, porque com o IBGE foi introduzida essa nova nomenclatura, porque uma pessoa pode estar ocupada, mas não está empregada. No mercado de trabalho do Brasil, só uma parcela que é empregada. Uma parcela enorme, dependendo da ocasião, uma parcela enorme, e às vezes até majoritária, de pessoas que trabalham sem serem ocupadas, sem terem uma relação de subordinação. Então, que são os conta própria, basicamente, os autônomos, os empregadores, né, os microempresários sem empregados. Então, a gente usa a palavra ocupado e taxa de desocupação. Mas o vocabulário antigo é tão arraigado que de vez em quando a gente escorrega. Mas o mais correto para um país com a nossa realidade, com uma informalidade enorme, é melhor usar esse vocabulário que o IBGE introduziu. E aqui, uma visão um pouco mais panorâmica, os desocupados, uma tendência nítida de crescimento, e os fora da força de trabalho. Isso aqui é a população dos não ocupados. A soma deles é 100%. Então, vejam, o interessante é que, ao longo do tempo, nós fomos diminuindo os não ocupados, quer dizer, as pessoas que estavam fora do mercado foram entrando em proporções crescentes. Mas como a demanda de trabalho não respondeu a essa oferta explícita, os desocupados acabaram crescendo na participação. Então, esses são os desempregados, e esses são os fora da força de trabalho. Eu chamo isso tudo de não ocupados. Eu prefiro usar isso aqui do que as coisas que o IBGE usa, que é a taxa de subocupação, porque as perguntas, como é que eles descobrem quem é subocupado? Com perguntas. E aí você tem alguma subjetividade. Por exemplo, eles perguntam, quando foi a última vez que você procurou trabalho? Se foi 30 dias, ele é ainda desocupado. Se for mais de 30 dias, ele é desalentado. Mas como ele sabe que é desalentado? Aí ele faz uma outra pergunta, se houvesse uma oportunidade, você toparia? Quer dizer, é uma estatística que tem um pouco de subjetividade. Aqui não. Você trabalha? Trabalha. Você está procurando emprego? Estou procurando emprego. Aqui a gente sabe com mais objetividade e dá uma tendência mais geral, as coisas ficam mais claras. Bom, e aqui vem o nosso problema, né? Essa curva azul é a curva dos empregados formais. Aqui está CLT e funcionário público. E vejam que, ao longo de 12 anos, os formais, empregados formais, tiveram um crescimento de 300 mil. Os informais, empregados, quer dizer, pessoal sem carteira, 1.100.000, conta própria, e empregadores. O que é empregadores? É um empresário que trabalha no seu negócio. É o dono de uma loja, o dono de uma pequena fábrica. Então, ele é um trabalhador, ele não é só capitalista, ele é um trabalhador. Então, é uma categoria de trabalhador. Cresceram 700 mil. Se você levar isso em conta, você percebe a mudança no mercado do trabalho. Quer dizer, uma informalidade maior entre os empregados, quer dizer, onde há uma relação de subordinação, e um crescimento bem maior onde não há relação de subordinação, onde você tem autônomos, o cara que vende coisa na rua, o MEI, o trabalhador da plataforma e o pequeno empresário. Aqui é uma ideia dos rendimentos e da ocupação, né? Então, vejam, isso aqui é a população dos ocupados e isso aqui é o rendimento médio habitual. E aí uma coisa curiosa, quando chega a pandemia, tem uma queda brusca, de 92 para outro. Quer dizer, uma coisa, 10 milhões de ocupações nós perdemos no começo da pandemia,
E o rendimento médio aumentou, por quê? Porque quem perdeu o emprego é justamente quem... Olha, eu falei de emprego também, não perdeu ocupação, naquele momento, basicamente, foram os que ganham menos. Aí o rendimento médio cresce. E aí ocorre o contrário agora. E agora, a ocupação está diminuindo e o rendimento está aumentando. Então, você tem uma coisa estatística, por isso que precisa tomar cuidado. Os jornais, às vezes, falam, caiu o rendimento médio, precisa ver o que está acontecendo com a ocupação. E aqui a massa de rendimento, né? A mesma curva de rendimento médio, e aqui a folha, a massa de rendimento. Não é folha salarial, porque é o rendimento de todos os que trabalham. E a queda, o rendimento médio crescendo, mas a massa caiu junto com a ocupação. E agora a gente tem um crescimento da massa e um crescimento do rendimento médio nos meses mais recentes. Então, esse é o pano de fundo. Eu acho que eu queria voltar aqui. Sim, os ocupados, taxa anual de crescimento 0,8%, e os não ocupados 1,7%. E, basicamente, esse crescimento ocorreu mais entre os desocupados e não entre os fora da força de trabalho. Quer dizer, a taxa de desemprego está crescendo. E uma coisa que eu queria chamar a atenção, ela cresce nessa perspectiva de longo prazo, mas agora tem uma pequena reversão aqui. Não dá para afirmar porque é muito recente, mas veja, fora da força voltou a crescer e desocupados voltou a cair. Então, não sei se vocês repararam, as últimas taxas de desocupação estão constantes, porque a taxa de desocupação olhada sozinha esconde o que está acontecendo fora do mercado de trabalho, que está havendo um crescimento. No longo prazo, não, mas nesse momento, sim. Quer dizer, tudo isso mostra, eu acho que mostra duas coisas. Primeiro, quando a gente fala de reforma trabalhista, a gente está falando de CLT. E CLT diz respeito a uma parcela menor, é um mundo parcial do mercado de trabalho. Por isso que eu acho muito interessante o trabalho que os nossos colegas daquele terceiro grupo de economia do trabalho fizeram. Eles têm propostas muito interessantes, eu vou falar ligeiramente sobre isso. Bom, vamos entrar então na reforma trabalhista. A reforma trabalhista teve dois impactos assim imediatos e enormes. Primeiro, na justiça do trabalho. Em linhas bem gerais, o que ela fez? Ela dificultou, ela colocou um risco na reclamação. A reclamação não tinha risco. Você faz uma reclamação. Se você não aparece na primeira audiência, você, empregado que reclamou, não acontece nada, aquilo é suspenso. Mas se o empregador não comparece, ele perde a causa. Em linhas gerais, a reforma trabalhista mexeu direitinho no coração da questão. Ela colocou riscos e custos para reclamações de má-fé. E aí, olha que interessante, ela começou a entrar em vigor no dia 17 de novembro de 2017. E aí houve uma corrida às reclamações para pegar a regra antiga. E aí, em dezembro, despencou. E depois ficou aqui. Quer dizer, houve uma queda de 36% na quantidade de reclamações. Há vários detalhes, algumas das coisas estão sendo reformadas na Justiça do Trabalho, mas, basicamente, esse foi um êxito muito grande. Claro, o movimento sindical vai dizer que foi um atentado contra os direitos de acesso à justiça, então, mas a gente sabe que não é, a gente sabe que isso é uma indústria, a indústria da reclamação. Então, esse foi o primeiro impacto. Aqui uma coisa curiosa, eu peguei mais ou menos o mesmo intervalo que a gente está usando, reclamações em milhões. Vejam que na véspera da reforma a gente chegou aqui a quase 3 milhões de reclamações por ano. E aqui eu coloquei o nível de emprego CLT. O emprego caiu no governo Dilma, isso. Aí ele estabilizou. E as reclamações cresceram com a queda do emprego. Se a gente fosse para os anos 90,
a gente ia achar a mesma relação. Os anos 90 marcaram uma reestruturação muito grande no sistema produtivo brasileiro, com milhões de demissões. Se vocês pensarem só nos bancos, né? E essas demissões acabam gerando reclamações. O Brasil, na verdade, tem 3 seguros-desemprego. Ele tem o Fundo de Garantia, ele tem o seguro-desemprego e ele tem a Justiça do Trabalho. Muitos trabalhadores, depois de esgotar esses 2 recursos, eles lembram, ou são lembrados, que eles podem recorrer ao juiz e alguma coisinha eles vão tirar. Por isso que quando o emprego despenca, a taxa de reclamação cresce, o número de reclamações cresce. Agora, aqui, pandemia, caiu o emprego, mas a reclamação não caiu, não cresceu. Por quê? Isso se deve à reforma trabalhista. Se não houvesse a reforma trabalhista, esse número estaria bem mais para cima. Então, esse foi o primeiro impacto, assim, muito grande. O outro impacto foi a contribuição sindical. O Brasil tinha uma contribuição sindical compulsória, os trabalhadores com carteira, no valor de um dia de trabalho por ano, que é descontado no mês de março. Isso vai para umas contas da Caixa ou do Banco do Brasil e vai para o governo. E o governo distribui entre as estruturas sindicais, né? Sindicatos, federações, confederações, e sobrava 20% por a conta de emprego e salário, que era usado no seguro-desemprego. Com o Lula, esses 20%, o governo ficou com 10% e passou 10% para centrais, que não tinham antes. Então, o que esse gráfico mostra, valores de 2021, o valor das arrecadações. Isso aqui, sindicatos, entidades sindicais de trabalhadores, aqui empresas, e aqui o que sobra para o governo. Reforma trabalhista no fim de 2017. Não chegou a afetar, porque isso é recolhido lá no começo do ano. E olha o que aconteceu depois. E aqui, o Rogério Marinho foi muito eficiente para conseguir o que ele queria. Ele queria dificultar a arrecadação sindical. Então, ele tornou essa contribuição não compulsória, ela é voluntária, e a regra para contribuir é ativamente dizer que quer contribuir. Normalmente, o que os sindicatos fazem com as outras contribuições é o contrário. Quem não quer contribuir vai no sindicato e aí reclama. E o sindicato abre da 12:30 a 1, num escritório lá, e formam filas. Eu estou exagerando, né? Mas o sindicato tende a dificultar essa manifestação de vontade. O que o Rogério Marinho fez foi o contrário. Ele dificultou a manifestação de vontade de quem quer contribuir. E o resultado foi isso aí. Quero mostrar para vocês, isso aqui é do salariômetro, quero mostrar uma coisa só. 61% das reclamações, das negociações, tem alguma contribuição sindical de trabalhadores. Porque além daquele imposto sindical, que se chama contribuição sindical, foram inventadas várias outras contribuições, negocial, contribuição de solidariedade, tem até confederativa, tem até, gente, tem coisas escandalosas. O sindicato oferece serviços e coloca isso na convenção ou no acordo coletivo. E a empresa tem que comprar os serviços do sindicato. Quer dizer, é uma contribuição disfarçada. E esses serviços, às vezes são serviços, mas na maior parte das vezes, então 61% das negociações têm alguma contribuição. As que não têm são negociações, às vezes, de escala de feriados, o regime de trabalho do comércio nas festas. Vejam que, no caso das empresas, é muito menor. Valor mediano das contribuições de trabalhadores. E o valor médio, vejam a simetria na distribuição da renda sindical. Quer dizer, existem alguns sindicatos em setores com volumes de salário muito grande que arrecadam muito, tanto que puxa, distorce a média para cima. O grosso é isso aqui. São os pequenos sindicatos, os sindicatos mais massivos, mas arrecadam um pouco por per capita. Aqui das empresas, vocês vejam que o valor das contribuições das empresas
é menor ou comparável ao dos sindicatos. Aí eu fiz uma conta. Em fevereiro, isso aqui é do mês de março, em fevereiro, se refere a fevereiro. Em fevereiro, esse era o salário, a renda do trabalho média na PNAD contínua, 2.400. Então, se a gente divide por 30 dias, isso dá uma contribuição sindical de R$ 81 que todo mundo deveria pagar se fosse compulsório. Então, veja, os sindicatos hoje estão recuperando e multiplicando a renda deles com esses estratagemas, e eles forçam as empresas, é uma negociação suja. Eles fazem chantagem com as empresas. Há casos de empresas que elas pagam essas contribuições. Então, essa é uma questão mal resolvida. A reforma trabalhista cutucou, fez um enorme estardalhaço, mas isso está mal resolvido. E essa é a razão da oposição do movimento sindical contra a reforma. O discurso é diferente, mas é isso aqui, isso mexeu com eles. Eles gostariam de voltar até aquela receita garantida, porque essas outras, a jurisprudência proíbe a compulsoriedade. Eu quero voltar a falar da compulsoriedade com vocês, mais para frente. Quando a reforma foi anunciada e entrou em vigor, o discurso era que isso ia precarizar o mercado, né? Ia ser uma coisa destrutiva. Os trabalhadores se tornariam terceirizados, intermitentes, seria um caos, né? Só que o CAGED do primeiro trimestre, é o último, era para sair ontem mais um CAGED de abril, eles adiaram. Provavelmente o resultado não deve ser muito bom. Então, essa foi a variação do emprego no primeiro trimestre no CAGED, que é CLT, né? Trabalho intermitente, 3%. Jornada parcial, 2,6%. Quer dizer, as coisas... E a terceirização, eu não tenho estatística separada da terceirização, mas a terceirização não explodiu. O que a reforma fez foi confirmar que pode terceirizar qualquer atividade. Não precisa ser a sua atividade meio, aquela distorção que a Justiça do Trabalho introduziu, só podia terceirizar a atividade meio, ou seja, limpeza, segurança, restaurante, essas coisas. A Justiça do Trabalho já tinha destruído isso e a reforma sindical confirmou. Hoje a empresa pode terceirizar o que ela quiser, isso está legalmente seguro, mas não houve esse volume explosivo de terceirização. Quer dizer, o que eles anunciavam como o caos não aconteceu. Eu sempre pergunto para os sindicalistas qual foi o direito que a reforma trabalhista eliminou. Eu não obtive nenhuma resposta até agora. E eles denunciaram o Brasil 2 vezes na OIT, naquela conferência anual. E o Brasil foi inocentado 2 vezes. O Brasil organizou uma defesa muito bem fundamentada. O salariômetro e a FIPE tiveram um papel importante na montagem dessa defesa, com evidências empíricas, e o Brasil deixou de ser condenado. E aqui uma lista, eu não vou falar tudo isso, senão a gente ficaria muito tempo aqui. O que a reforma, o conteúdo da reforma? Eu vou chamar a atenção para algumas coisas, né? Bom, primeiro isso aqui. Se o direito não estiver na Constituição, ele pode ser modificado por meio da negociação coletiva. Isso foi uma revolução, uma coisa importante. Também não causou uma avalanche de mudanças, mas é um conceito importante. E houve uma inversão na hierarquia das fontes de direitos dos trabalhadores. Antes da reforma, era Constituição, a CLT, a Convenção Coletiva e o acordo coletivo. A diferença aqui é que a convenção é uma negociação entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores e cobre uma atividade, um ramo de atividade. E o acordo coletivo é uma empresa com o sindicato e cobre aquela empresa. Essa é a hierarquia. Quer dizer, um acordo não pode modificar uma convenção, a convenção não pode modificar a lei, e a lei não pode modificar a Constituição, óbvio. A reforma inverteu isso, criou mais um acordo individual para quem tem nível universitário e ganha mais do que 2 tetos do INSS, que hoje é mais ou menos 13 mil. Então, quem ganha 13 mil e tem nível universitário pode fazer um acordo individual que não precisa obedecer
o resto, a não ser a Constituição. Isso é uma revolução, ou seja, os gerentes não precisam depender da negociação com o sindicato. Muitas vezes o gerente tinha que negociar com o sindicato e o sindicato estava reivindicando o aumento do salário do gerente. Quer dizer, uma situação... No mundo existe uma diferenciação. Se você exerce um cargo de confiança, você representa os interesses da empresa. Então, a reforma permitiu essa abertura. Vejam que são coisas básicas. A gente não percebe como o nosso sistema é antiquado, né? Como ele é obsoleto, limitação na capacidade. Isso aqui está sendo, essa semana tem 3 casos no STF de reclamações a respeito disso aqui. São 3 casos de direitos que foram modificados e que os sindicatos apelaram para revogar essa negociação. Muitas vezes não é nem o sindicato, é a Procuradoria do Trabalho, o Promotor Público do Trabalho, enfim. Isso, nós estamos vivendo dias muito importantes em que o STF vai firmar uma jurisprudência para confirmar isso aqui. Houve limitação para a capacidade da justiça criar súmulas, quer dizer, a justiça podia legislar sobre direitos trabalhistas, que é um absurdo, é o que se chama de poder normativo. Isso também está em discussão, eles estão conseguindo mudar. Antes da reforma, se eu tenho 2 negócios, eu tenho um negócio aqui, um negócio aqui. Aqui eu tenho uma reclamação trabalhista, eu sou sócio aqui. Eu tenho uma reclamação trabalhista aqui, eu vou ter que pagar essa reclamação porque eu sou sócio dessa empresa. Então, essa segunda empresa pode ser acionada. E a reforma trabalhista acabou com isso aqui. Há uma liberdade do juiz usar direitos, princípios para interpretar, para fazer sentença. A reforma trabalhista foi explícita. Você só pode usar o que está escrito na lei. Veja, aqui uma coisa importante que não ficou bem acertada, que é o dano moral. Você, como trabalhador, pode fazer uma reclamação, um direito teu não foi cumprido, e você pode reclamar por dano moral. Só que não havia nenhum regramento, e aí cada juiz inventava o valor. Eles tentaram fazer uma vinculação com o salário, e aí o resultado disso é uma coisa muito ruim, muito chata. Quer dizer, quem ganha mais tem um dano moral maior do que quem ganha menos. Então, existiu uma proposta de vincular ao benefício máximo, ao teto do INSS, mas não foi possível mudar e ficou assim. Isso aqui precisaria ser revisto. Isso aqui é um contrassenso. Você fez uma convenção, um acordo, e ela chegou ao final. A vigência dela acabou. A Justiça disse em súmulas que, mesmo tendo terminado, o que está lá fica valendo. Não pode mexer nos direitos negociados, a não ser por nova negociação. Ultraatividade. Foi proibido. A reforma legalizou o teletrabalho antes da Covid. Isso salvou a lavoura também. Então, as empresas puderam, em 1 semana, 2 semanas, criar o trabalho à distância, com base nesse artigo da reforma trabalhista, que ela instituiu, inclusive, o seguinte, que não precisa controlar a jornada com o teletrabalho. Agora, isso foi um pouco regulamentado, mas isso deu uma segurança e as empresas puderam tranquilamente, e isso preservou a produção e o emprego, né? A terceirização de qualquer atividade, eu já falei, e aqui foi criada uma coisa muito interessante, autônomo permanente, né? Eu acho que o exemplo mais fácil para entender do que se trata é o exemplo do médico que faz exames, basicamente exames de imagem, né? Quando a gente vai fazer um exame de imagem, um médico fica operando aquele aparelho e o médico escreve o laudo. Esse médico pode estar trabalhando num hospital, pode estar trabalhando numa clínica de exames, mas ele não tem relação de emprego, ele é um autônomo. E ele vai todo dia lá, ou vai 3 vezes por semana, ele vai periodicamente. E ele recebe por exame, por laudo que ele emitiu. Não há subordinação.
Então, estava havendo um oportunismo, o médico deixou de trabalhar no hospital, vai na justiça e a justiça diz, sim, há vínculo de empregatício. Então, a reforma trabalhista diz, não. Nesse caso, se ele é autônomo, mesmo sendo permanente, não há vínculo empregatício. Aí os advogados, os juristas mais progressistas, eles vêm com a ideia da subordinação estrutural. Quer dizer, a estrutura do exame, aquela coisa, há algumas orientações gerais, e isso caracteriza subordinação, que é a mesma tese que é usada nas plataformas. O entregador de pizza ele está sujeito a uma subordinação estrutural do algoritmo. Né? Então, vocês vejam, os temas são muito, muito controversos. Então, ela reduziu as incertezas e reduziu custos de transação. Eu vou falar principalmente de dois. Esse aqui eu já falei, né? O contrato para gerentes. E isso aqui é uma coisa interessante. A empresa pode, no fim do ano, chamar seus empregados com o sindicato, discutir com eles se ficou alguma coisa sem ser paga, algum direito sem ser pago. E se os trabalhadores concordarem que tudo que eles tinham que receber, eles receberam, eles podem assinar uma quitação. E da quitação anual de todos os direitos. A empresa que conseguir fazer isso durante 5 anos, eliminou o passivo trabalhista. Porque o passivo trabalhista, um direito à reclamação, pode retroagir 5 anos. Vejam que coisa extraordinária. Mas se você não quiser fazer uma coisa geral, você pode fazer uma quitação quando o trabalhador for embora. E chama o advogado do sindicato, faz isso com ele. Então, isso resolve. Vocês vejam que, aí, com isso, ele não vai na Justiça do Trabalho. E, evidentemente, isso tem que ser reconhecido por um juiz. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Em síntese, foi uma revolução, foi uma coisa profunda, mesmo sendo infraconstitucional. Ela pegou aqueles 2 impactos, estão lá, outros também estão, e há algumas coisas que a gente vai levar algum tempo até confirmar. Mas foi um avanço enorme, enorme, enorme. Isso aqui, bem rapidamente, na pandemia, o governo entrou com essa medida, e isso também foi uma revolução, porque o que ele dizia, que as empresas podem fazer um acordo individual para manter o emprego. Se chamar o empregado e dizer, olha, você vai trabalhar 50% das horas e vai ter uma redução de 50% no salário. Tem que ser proporcional. E o governo ia aportar uma parte dessa diferença com recursos do seguro-desemprego. Ou então suspender o contrato e o seguro-desemprego pagaria o seguro-desemprego desse trabalhador durante a suspensão. E a suspensão poderia ser feita até por 120 dias. E não podia demitir por mais 120 dias. Quer dizer, uma reforma muito interessante. Onde é que pegava? A Constituição diz que a negociação tem que ser coletiva, não pode ser individual. Ou seja, a Constituição diz assim, o salário é irredutível, vírgula, salvo negociação coletiva. E aqui o governo estava propondo uma redução salarial com negociação individual. Eles correram na Justiça do Trabalho e receberam uma liminar do Lewandowski. E isso atrasou 10 dias até o Pleno derrubar essa liminar. Por que o Pleno derrubou? Olha que coisa óbvia. Em nenhum caso está havendo redução salarial. Porque o que está havendo é uma redução do número de horas, mas o salário hora está mantido. É óbvio, né? E o Lewandowski não concordou. Justo ele, que tem uma criatividade enorme, vocês lembram do impeachment da Dilma? A criatividade dele para manter os direitos políticos da Dilma foi enorme, né? Ele leu a Constituição. Aqui, que era uma coisa muito mais simples, não. Mas perdemos 10 dias, mas mesmo com essa perda, o impacto foi enorme. Olha aqui, quase 10 milhões em 2020, 2 milhões e meio. Essa soma está errada, é 12 milhões. Isso aqui está errado. Quantidade de vínculos. Por que a quantidade de vínculos? Desculpa, não, está certo, porque às vezes são os mesmos trabalhadores em 2 anos. Então, 10 milhões e meio de trabalhadores
mantiveram seus empregos. E 11 milhões de vínculos. Por que mais vínculos do que trabalhadores? Porque um trabalhador pode ter mais de um vínculo. Quantidade de acordos, por que tanto mais? Porque foram renovados. Quantidade de empresas, vocês vejam que é 1,5 milhão de empresas para 10,5 milhões de trabalhadores. Ou seja, isso dá tamanho médio das empresas 7. Porque são pequenas empresas. Isso preservou o emprego de milhões de trabalhadores no pior momento da crise. E os valores que estavam orçados foram gastos. Isso foi um caso de sucesso, uma referência internacional. Agora, além dos acordos individuais, nós no salariômetros estamos acompanhando até hoje. Isso também está sendo negociado em acordos coletivos. Olha a quantidade. E aqui são grandes empresas. E em convenções coletivas. Aqui não dá, nas convenções não dá para a gente saber quantos empregados, porque é um setor e a gente não tem o CNPJ das empresas cobertas. Mas vejam, são 5.000 negociações. Se você puser uma média de 1.000, você tem mais 5 milhões. Se for 500, você tem mais 2,5 milhões de empregos preservados. Então, um impacto enorme, enorme. Teve um efeito muito, muito interessante. Como eu disse para vocês, o GAET foi criado e ele criou esses 4 grupos, pessoas do mais alto gabarito. O ministro Ives Gandra Filho, na parte de segurança jurídica, 34 sugestões muito interessantes. Esse Felipe aqui é o presidente da Fundacentro, um quadro competentíssimo, um advogado especializado em previdência na parte de acidentes. E essa é uma área que tem muito, muito moral hazard, seleção adversa, quer dizer, é um vespeiro. O que tem de fraude para conseguir aposentadoria por doença, por acidente, é uma coisa. E a justiça bancária. Então, ele também traz sugestões interessantíssimas, juntou um time de gente que entende muito. Aqui é o grupo liderado pelo PB, com colegas muito, muito, muito competentes, a gente conhece todos eles. E aqui é a inovação interessantíssima. Eles propõem unificar todos os programas, tanto do formal como do informal, num programa de renda mínima, inclusive o FGTS, tudo, seguro-desemprego, tudo. E, em vez de esperar o desemprego ou a desocupação acontecer, não, cria uma conta para todo mundo e pinga nessa conta, antecipadamente. Quando o trabalhador estiver desempregado, ele pode usar. E se ele for informal, também vai pingar com outro recurso, pode ser do Bolsa Família ou coisa parecida. Hoje, a gente tem um grau de focalização nessa área que dá segurança para você partir para uma coisa dessa. Quer dizer, uma inversão na lógica da proteção dos trabalhadores, formais e informais, com estímulos à formalização, com uma revolução no sistema de intermediação de mão de obra, né? Que isso é um escândalo. Vocês viram, alguns dias atrás, a CGT montou um circo no Vale do Anhangabaú, que anunciou 10.000 vagas e centenas de milhares, ou dezenas de milhares de pessoas lotaram em Anhangabaú. Tudo isso é bobagem, promove, né? E a gente tem condições, hoje com a internet, você não precisa nada disso. As pessoas estão cadastradas, as empresas cadastram, então o que precisa é o governo promover isso aqui. Muito interessante. Como o mercado de trabalho está uma transformação tecnológica enorme, haveria um voucher para todo trabalhador, toda empresa, utilizarem na qualificação e requalificação dos trabalhadores, para gastar como quiser, não tem mais verba carimbada, tipo Senai. Uma revolução. Muito interessante. E o grupo da Liberdade Sindical, eu vou tentar ser bem rápido aqui. Esse grupo foi composto por 8 pessoas, todos eles advogados, negociadores, juristas, advogados trabalhistas do mais alto calibre. Eu era o único economista.
E acho que foi por isso que eles me escolheram como coordenador, para não ter briga entre eles. E o que a gente fez foi usar muito o direito coletivo comparado e uma coisa que eu tenho uma ligação muito forte com a economia institucional. Onde eu estudei, na Universidade de Wisconsin, é o berço da economia institucional americana, né? E aquele povo, estou falando da virada do século XIX para o século XX, eles criaram uma tradição da economia que foi muito influente inclusive na Grande Depressão. Eles tiveram um papel muito importante no New Deal, parte trabalhista do New Deal, e eles tinham uma relação muito grande com esse casal Webb, que foram os fundadores da London School. Então, essa é a tradição. E o que essa tradição diz? Que a relação trabalho é conflituosa, que o Getúlio não admitiu. Ele sufocou isso. Não tem conflito. Se quiser brigar, sai daqui, vai embora, vai para a Justiça do Trabalho. Não é assim. É um conflito. Há um conflito de interesses entre o trabalho e o capital. Há uma assimetria de poder. O trabalho é mais poderoso que o capital. O mercado de trabalho não é um mercado perfeito se for deixado por si. A competição leva para baixo as condições de trabalho e o salário. Qual a solução para isso? Direito de representação e direito de negociação, sindicato. Eles preferiam a negociação à legislação, que é o contrário do que nós fizemos. E a busca do pleno emprego. A maior garantia para o emprego é você estar sempre buscando o máximo na atividade econômica. Nossa sugestão para reformular tudo isso. Primeiro, um conceito de unidade de negociação. A empresa e o sindicato definem qual o âmbito da negociação. E aí, nesse âmbito da negociação, o resultado vai se aplicar para todos os empregados aqui. O âmbito pode ser um setor, uma atividade inteira, e pode ser uma empresa. Eles é que escolhem. E a gente dá o direito de escolha, que é o direito de propriedade, vamos dizer assim, da unidade de negociação para a empresa, que o sindicato pode contestar, e isso pode ser objeto de negociação. E isso acaba com as categorias e com a unicidade sindical. Em cada unidade de negociação, todos os empregados são representados. Não existe mais o sindicato da secretária, dos motoristas, não, o sindicato dos trabalhadores dessa unidade de negociação. Isso resolve todos os problemas, os vícios da nossa estrutura sindical. O sindicato mais representativo negocia, e hoje é facílimo com e-social você conferir a representatividade, e se houver mais de um, pode formar uma bancada sindical. Isso implode com a estrutura atual. E as partes podem escolher negociação restrita ou plena. Eu vou ser bem rápido. A restrita é o que nós temos hoje. Negociação acaba na mesa de negociação. Hoje nós temos um episódio que é a mesa de negociação na database. Depois, a governança da relação de trabalho, quer dizer, a fiscalização é o governo, é o único responsável. E os conflitos são resolvidos pelo governo também, Justiça do Trabalho. Essa seria a negociação restrita. Quem quiser fica nisso, com todos os problemas que a gente tem aqui. Quem quiser, de comum acordo, pode partir para a negociação plena. E aí a governança e a solução de conflitos fazem parte do conjunto negociação coletiva. Ela não acaba na database, ela continua, que é o modelo que o mundo usa. Aí talvez eu vá surpreender vocês. Eu e o nosso grupo se manifestou favoravelmente à compulsoriedade das contribuições sindicais. Tem que ser compulsório. Por quê? Porque a representação dos interesses coletivos é um bem público. Não tem mercado. Então, eu tenho que evitar o carona. É muito legal, o sindicato consegue um aumento para mim e eu não pago nada por isso. É um bem público. Então, tem que compelir. Agora, o que está errado é que aqui a gente obriga e o sindicato é monopolista com o mercado cativo. Claro que aí não. Mas se você tiver competição entre os sindicatos e a obrigatoriedade de pagar,
ele pode funcionar muito melhor. E a gente tem umas regras para os valores, eu não quero entrar aqui. E a gente, no final, incluiu os novos trabalhadores, esse novo mercado de trabalho, nesses conceitos. Não há razão nenhuma para que os entregadores da app, enfim, do Uber, eles não possam negociar desse jeito aqui. Só que eles não são empregados. Mas eles precisam ter direito, precisam ter proteção, isso pode ser negociado. A minha posição aqui é que, na verdade, nós estamos falando em redes de relações. O entregador de pizza, ele está numa rede de 4 polos. O cara que vai comer a pizza é o restaurante que fez a pizza, é ele e é a plataforma. Então, não pode ser só aqui. Esses 4 teriam que chegar num acordo, e aí o governo pode propor esse tipo de amplo acordo e responsabilizar a proteção do trabalhador em conjunto, porque esse é um novo mundo, um mundo muito integrado, uma rede de relações. Mas isso é uma discussão interminável. Rapidamente eu vou terminar, Xará. Esse mês, o governo fez isso aqui. Ele fez uma medida provisória que está valendo e um decreto que está valendo. Qual o objetivo? Cuidar dos jovens, dos portadores, dos trabalhadores com deficiência, das pessoas com deficiência e das mulheres, que são os grupos mais vulneráveis. Você sabe que aqui a gente tem a cota, né? A cota do aprendiz, a cota do PCD, e as cotas são coisas horríveis, né? Porque não existe, por exemplo, PCD suficiente para cumprir as cotas. Há 10 anos atrás ou mais, eu trabalhava com a FIP num projeto com a Secretaria das Pessoas com Deficiência. E eu tive a ingenuidade de propor um mercado de carbono para as pessoas com deficiência. Quer dizer, as empresas que têm mais facilidade em empregar deficientes, elas haveriam um título, né, um voucher, elas receberiam das empresas que não têm condições de contratar deficientes. Por exemplo, as operadoras de lixo, as empresas que coletam lixo. Como é que um deficiente vai coletar lixo? Mas você pode ter uma empresa de tecnologia que usa deficiente. Então, essa empresa pagaria um voucher para essa aqui. E com isso você atingiria a cota. Você pode estabelecer a cota e criaria um mercado de carbono para isso. Preciso dizer que recebi pedradas e aquele contrato acabou, né? Mas o que eu achei interessante é que esse pessoal aqui do governo está propondo um mercado de carbono para os aprendizes, porque esse mercado de aprendizes virou uma festa do caqui. O que é o aprendiz? Lá atrás, nos anos 30, o Senai e o governo criaram o conceito de aprendiz. O que é aprendiz? É uma pessoa que vai aprender a exercer uma ocupação complicada, que requer um período grande de estudo, de aprimoramento. E, como eles não queriam inundar o mercado, eles estabeleceram uma cota de 5% de aprendizes, não na empresa inteira, mas naquelas ocupações em que precisa haver um processo de aprendizagem. De onde vem esse 5%? Eles fizeram a conta da rotatividade, pessoas que se aposentam, e da expansão do mercado. E chegaram a esse número de 5%. Quando o Lula assumiu, ele inventou o primeiro emprego. Depois de tantos anos, o primeiro emprego empregou 15 mil jovens. Burocratizado, autoritário, complicado, como é o que esse povo sabe fazer. Agora, o que ele fez? Como fracassou o primeiro emprego, ele decretou uma canetada que todas as ocupações têm que ter aprendizes, tem que haver um processo de aprendizagem. Então, eu vou exagerar, não quero propor aqui nenhum desmerecimento, mas um faxineiro, a faxina, tem que ter uma proporção de 5% de jovens que vão passar por um processo de aprendizagem, vão aprender alguma coisa. O que aconteceu? Ele banalizou o conceito de aprendizagem. Só não estão nesse conceito
os trabalhadores, os gerentes, os supervisores, os cargos de confiança. Todos os outros têm aprendizagem. E os mais complexos, engenheiros, pesquisadores. Todos os outros têm aprendizagem. E isso criou um mercado de agenciamento de aprendizagem disfarçado. Então, está havendo um debate enorme e o pessoal desse mercado está se opondo, mas vale a pena prestar atenção nisso. Não é por aí que a gente resolve o problema dos jovens. E as mulheres, eles estão pensando em mais proteção à maternidade e à paternidade, qualificação e criação de um selo de reconhecimento da empresa que trata melhor as suas mulheres. Então é isso. Como eu disse para vocês, são temas extremamente polêmicos e não tem fim. E é ótimo, né, você trabalhar numa área que não acaba, né? Aliás, ela não só não acaba, como ela se repete, né? Às vezes são problemas infindáveis, difíceis de resolver, mas um dia a gente chega lá. As centrais elas vão implodir, na campanha, vão tentar implodir a reforma. Isso é demagogia. Para revogar, tem que haver um projeto de lei para passar no Congresso. Quando a reforma passou, os jornalistas diziam que eles nunca tinham visto uma unanimidade tão grande fora da esquerda. Todos os partidos foram unânimes em aprovar o fim da compulsoriedade. Eles estavam errados, né? Esse meu argumento vocês conheceram. Como é que vai ser o novo Congresso? As condições mudaram. Por que os parlamentares tinham essa ojeriza pelos sindicatos? Porque eles achavam que esse dinheiro da contribuição sindical acabava financiando o PT, e eles ficavam por fora. Hoje a coisa mudou, eles têm um fundo partidário, eles têm muito dinheiro. A minha pergunta é, será que aquela oposição radical vai prevalecer? Se ela assumir, dependendo de quem ganha essa eleição, nós podemos ter muito retrocesso nessa. Zé Paulo, por favor. Eu já tinha ideia do que você ia falar, tem muito que criticar uma apresentação tão clara assim. Eu reforçaria apenas a questão, duas coisas. Separaria duas coisas. Uma que você abordou muito bem, que é a questão da diminuição do risco trabalhista. Eu acho que tem outras coisas por trás, como fortalecimento da negociação, o avanço da proteção social, que reduziu demais as reclamações trabalhistas. Isso você mostrou muito bem. Então, houve uma grande redução da insegurança jurídica e os resultados foram imediatos. O que você não falou muito, eu acho que também temos pouco a falar, mas é mais assim, em termos de ver a sua reação, é com relação à outra parte, né? Porque ver o que aconteceu no lado jurídico é fácil, mas ver o que está acontecendo no mercado de trabalho não é tão fácil assim. Então, não é uma crítica a você, mas eu gostaria de explorar esse lado, porque o pessoal fala, e daí? Não estou vendo emprego, não estou vendo precarização, você mostrou que não tem. Mas, então, tem esse aspecto. Olhar para o lado do mercado de trabalho é muito mais difícil do que olhar para o lado do impacto jurídico que foi imediato. Né? Agora, é claro que não vai aparecer muito fácil a questão do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho em si não depende de reforma trabalhista no curto prazo, nem no médio. O mercado de trabalho depende muito mais de investimento, de demanda agregada, e nós pegamos uma pandemia aí, que mesmo que a reforma ajudasse a gerar emprego, não apareceria tão claramente, porque a pandemia obscureceu muita coisa, né? E como, acho que foi o Pastore que falou, se lei criasse emprego, então não existiria desemprego no mundo, porque se criou uma lei que não pode ter desemprego, acabou. Então, essa parte aí você não explorou muito, não é uma crítica, mas se você puder falar mais alguma coisa disso, eu acharia interessante, mas fica ao seu critério.
Uma outra coisa que eu gostaria de falar é que é o seguinte: essa reforma realmente foi um avanço, e um grande avanço. E ela não foi a reforma ideal, ela foi a que foi possível, sem poder mexer na Constituição. E ela foi muito longe, na minha opinião. Dentro disso tem um mérito que é seu, que você participou diretamente dessa reforma. Agora, eu lembro que todos os problemas que surgiram foi tentado sanar logo depois com aquela medida provisória 808, você lembra? Que elencou 10 furos, vamos chamar assim, 10 problemas básicos que eram necessário mexer logo para melhorar ainda mais. Mas aí veio aquela medida provisória, o que aconteceu? O Congresso pegou e fez tabula rasa, como se diz, não quis saber, fez tudo possível e ela caducou e não pôde melhorar o que já estava indo por um bom caminho. Tá? Então, esse fato aí é importante de mencionar. Vocês tentaram mudar rapidamente isso, os defeitos, os principais, mas o Congresso não deixou. Essa é uma coisa que eu queria constatar. E para ficar no meu tempo, e aí eu, sabendo que você ia falar, eu também preparei alguma coisa do que eu quero dizer sobre essa reforma trabalhista, daquilo que são pontos que quebram a espinha dorsal do trabalhismo brasileiro, que foi útil lá atrás, mas que hoje já não é. Eu até preparei, está aqui, eu fiz alguns comentários, eu até te falei ontem que eu faria isso, para ver, para trazer para o público alguma coisa da minha opinião também, ver a sua reação, e são 3 pontos básicos. O primeiro, aqui estão mencionados 2, nessa ampla reforma da Lei 13.467, foram mais de 100 modificações. Eu acho que foram 2 o que implodiram a velha ordem trabalhista, que é a prevalência do negociado sobre o legislado, não mexendo em itens constitucionais, e o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical por parte do trabalhador, que agora você já me deixou eu balançando, porque vocês vão propor voltar. Mas eu vou dizer por que ele implodiu. Se for voltar, se for um consenso geral, tudo bem. E aí eu escrevi alguma coisa do que foi o velho modelo baseado na Carta do Trabalho, mas cujo princípio era o seguinte: o sindicato tem que ficar dentro do Estado, porque ele faz parte do Estado. Isso acho que você falou en passant, né? E aquela famosa expressão, tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, e nada contra o Estado, é que moldou. Então, falando, e a terceira coisa que eu vou falar rapidamente também, e que você não contemplou, porque também seria demais numa exposição de 1 hora, é que a reforma teve muito impacto, vai ter, em médio e longo prazo, sobre a produtividade do trabalho, que é coisa de... É minha opinião, daí você pode criticar ou não. Na questão da prevalência do negociado sobre o legislado, eu lembro que não é uma ideia nova. O ministro Dornelles já tinha tentado fazer isso no passado, e a gente participou em algumas comissões que ele criou. E sempre lembrando que antes da reforma, convenções e acordos só podiam estabelecer condições de trabalho diferentes da legislação, caso isso elevasse a um patamar mais favorável que a lei. É isso, não é? Acho que era como valia. Agora, com a reforma mudou. Se você não avançar em direitos constitucionais, você vai ter a prevalência do negociado sobre o legislado. Mas o que eu acho importante dizer aqui é o que está no âmago dessa questão. A frase prevalência do negociado sobre o legislado parece uma frase, basta você não entrar em direitos constitucionais e tudo bem. Não é isso só. É que ela realmente dá uma força muito grande para o sindicato trabalhador, porque eles não são tão hipossuficientes assim quanto até então a gente vinha imaginando, ou como um modelo
da velha ordem trabalhista preconizavam, né? E outra coisa que eu, lendo para poder debater com você, percebi, é que se você ficar com um sistema de proteção baseado unicamente em lei, ele é muito estático. E, portanto, essa ideia de negociação coletiva é uma coisa muito mais dinâmica em proteger os trabalhadores, que é a grande crítica, que qualquer mudança que se faça na CLT vai virar precarização. O outro ponto que eu ia chamar a atenção é a história do fim da obrigatoriedade. Ele não é só uma questão de fazer com que o sindicato passe a lutar pelas receitas. Uma boa parte de juristas que eu li falam: isso é uma coisa que remove uma enorme distorção tributária. Por quê? Porque o Estado gera o recurso e beneficiado do sindicato, que é uma entidade privada, sem fiscalização e sem qualquer tipo de proteção de contas. E se você lembrar, em 2010, o Lula não deixou que o Congresso legislasse para controlar os gastos das grandes centrais sindicais. Você lembra disso? Então, esse que é um ponto importante, não é só acabar com a receita para que os sindicatos lutem, que eu acho importante, se bem que você agora voltou a falar que talvez volte a ser compulsório, é que removeu uma distorção tributária. O segundo é que tira o trabalhador numa situação que era muito constrangedora e perigosa, que você falou lá no começo. Se ele quisesse não contribuir, ele tinha que pedir para o patrão. Agora inverteu. Se o patrão quiser a receita dele, ele tem que correr atrás. É uma mudança bastante drástica na questão do financiamento dos sindicatos. E uma terceira observação com relação à não obrigatoriedade, ela que tem a ver com a Convenção 87. Porque lá o Brasil não é signatário da Convenção, por quê? Primeiro, principalmente, por causa da unicidade sindical, como está na Constituição. E a terceira e última observação minha, aqui eu vou inovar e talvez, inovar não, trazer aqui uma coisa bastante simples, é que muitas das leituras que eu fiz dizem a reforma trabalhista sindical, de médio e longo prazo, ela vai trazer muita alteração estimulando a produtividade. Eu listei algumas aqui. Agora, se você acreditar que realmente mais flexibilidade do banco de hora, fortalecer acordo direto entre as partes, novas modalidades de emprego, aumento da proteção social, principalmente da terceirização, remuneração por produtividade, e uma outra série muito grande que você colocou lá numa das suas figuras, se isso vai estimular a produtividade, isso é redução de custo unitário na veia. E se você olhar aquele texto da OIT, que pegou 111 países, você lembra disso? Acho que vocês estudaram isso, que eu conversando com o pastor, ele me falou, não, eu lembro que eu e o Hélio discutimos muito aquele texto da OIT, pegou 111 países, e qual eram as duas, e foi ver as modificações desde 2002 até 2014 ou 15. Pegaram 111 países, foram ver que tipos de reformas trabalhistas. Duas coisas prevaleceram que valem para essa reforma aqui. Estimular a negociação coletiva, a maioria dos países é isso que está fazendo, e reduzir o custo unitário do trabalho. É tudo que essas reformas têm de fazer. E essa nossa reforma, ainda que muito inicial, com muito problema para resolver, muitas das leituras que eu vi, as pessoas falam, vão sim ter estímulos para a alteração da produtividade, e, portanto, a longo prazo vai reduzir o custo unitário do trabalho e vai trazer benefícios para a competitividade do país. Naquela questão do casal web, que você falou, aquilo que você falou está certo, mas ele entraram em outro debate, que foi com o Beveridge, na questão do pleno emprego. E eles perderam, porque o Beveridge optou pelo seguro-desemprego.
e que veio o Churchill, chegou lá e falou, não, vai ser seguro-desemprego na questão do pleno emprego. Aquilo que você falou está certo, mas eu gostaria de emendar essa parte. E a última é naquela questão do grupo de economia do trabalho que vai discutir renda mínima universal, não é uma questão tão simples assim, não. Eu mandei um texto para o PB que eu fiz, eu não gosto de me promover, mas tem um grande apanhado da legislação do que se discute no mundo sobre renda mínima universal, e ela não é uma unanimidade, não. Ela traz muito problema de administração, mas é um caminho a discutir, sim. Obrigado e parabéns novamente pela apresentação. E passo a palavra para o professor Hélio Zilberstein. Você levantou alguns pontos que, de fato, eu não cobri, mas é que o tema é tão vasto que fica difícil você não deixar coisas de fora. Acho que você tem toda a razão que a gente tem que olhar para o mercado de trabalho, e não só para a regulação do mercado de trabalho, evidentemente. E também você tem razão de mostrar que tudo isso é limitado, né? Porque o mercado de trabalho é um mercado subordinado ao mercado de bens e serviços, né? A demanda de trabalho é derivada da demanda de bens e serviços. Então, o que a gente precisa fazer? Promover o crescimento, voltar a crescer. Agora, voltar a crescer num ambiente de regulação melhor é preferível, né? Então, a gente precisa retornar com o investimento. Eu tenho ouvido notícias de que há muita esperança de volta do investimento, inclusive privado, e principalmente privado. Então, talvez isso ajude, mas não assim no curtíssimo prazo. Você tem toda a razão sobre aquela medida provisória 908, o Congresso não quis voltar, e nessa medida provisória estava a correção daquele problema do dano moral que eu mencionei. Exatamente. Né? Ia mudar para, em vez de salário, a referência ser o teto do INSS, o benefício máximo do INSS. O Congresso não votou. Eu acho que eu não fui muito claro na questão da compulsoriedade. Aqui, Zé Paulo, são duas coisas. Uma é a compulsoriedade, a outra é a cobrança pelo Estado. O que nós estamos propondo é que não exista mais imposto sindical, não é o Estado que tem que cobrar. O que a gente propõe é que o sindicato tenha o direito de cobrar de todos que são cobertos pela negociação a sua contribuição privada, né? Isso pode ser resolvido na Assembleia, e aí ele tem esse direito. Não pode atribuir para o Estado essa tarefa. Essa questão da reforma e do emprego e da produtividade, o governo, na ocasião, usou o discurso que a reforma promove o emprego. Agora, essa é uma questão absolutamente controversa, né? Você tem trabalhos concordando e trabalhos discordando. E é uma coisa muito difícil, porque o que influi no mercado de trabalho não é só a regulação, existem várias, e é difícil você isolar, né? Agora, eu não tenho dúvida que uma reforma como essa que foi proposta, ela reduz incerteza e reduz os custos de transação. Isso melhora... Ela cria um ambiente institucional favorável para quando você for investir, é isso? Claro. Cria confiança, induz mais otimismo, e daí vem o investimento e vem o crescimento. Finalmente, seguro-desemprego não é incompatível com a busca do pleno emprego. Tanto é que esse pessoal de Wisconsin foi o primeiro estado americano a criar seguro-desemprego, por influência dos institucionalistas, né? Então, claro, as duas coisas não são incompatíveis, né? Campino, por favor. Finalmente, agora o Hélio estava dizendo, a demanda de trabalho, no fundo, vai ser função do investimento em bens e serviços, e, eventualmente, depende do caminho que essa demanda tome, a situação das relações pode ser diferente. Eu estava me lembrando de um artigo de ontem, do José Pastore, no Estadão, que ele diz o seguinte: se o Brasil for, de fato, investir em infraestrutura, vai haver uma explosão de obras e vamos necessitar muito de mão de obra para criar, né,
essa infraestrutura necessária. É uma visão bastante otimista do Zé Pastor de que vamos resolver o problema do desemprego, da desocupação, com o investimento na área de infraestrutura tão necessário para o Brasil. Eu queria ouvir um pouco o que o Hélio e o José Paulo pensam sobre isso. Eu tenho agora a inscrição do Daniel Gama. Daniel, por favor. Acho que a minha dúvida, muito rapidamente, o senhor já respondeu parcialmente na sua réplica ao professor José Paulo, mas eu gostaria de pedir um pouco de aprofundamento, que se refere aos impactos da reforma no nível de emprego no mercado de trabalho. E eu faço essa pergunta, professor, porque eu fiquei muito chocado pelo fato de que, nesse mês de maio, foram divulgadas 2 pesquisas de pesquisadores da USP, sugerindo resultados completamente opostos. Uma delas dizendo que a reforma não teve qualquer efeito sobre o nível de emprego, e outra dizendo que essa é agora me fugiu o nome do pesquisador aqui, Gustavo Pereira Serra, e outra que foi divulgada dizendo que teve um impacto aí de 1,7 milhão de empregos criados. Como o senhor destacou, tudo isso é muito difícil de avaliar, mas queria te ouvir um pouquinho mais, de maneira mais aprofundada, sobre os impactos que o senhor acredita que essa reforma teve no nível de emprego e no mercado de trabalho no país. Obrigado, professor. Para mim, como vocês sabem, eu gosto muito de mudança tecnológica e ela é muito importante. Eu queria saber o viés em termos das medidas, em termos de se é amigável, se é favorável às transformações de fundo que ocorrem nas economias, que é a mudança tecnológica. Então, são 3 perguntas, Xará e Zé Paulo, para vocês. Vou falar só a questão do investimento, do artigo do Pastore ontem. A reforma trabalhista sozinha jamais vai criar emprego. Tem que ter investimento. Aí surge a questão, bom, por que não estamos investindo tanto? Porque a reforma trabalhista foi feita sem outras reformas. Para gerar emprego, o Brasil tem que fazer muita reforma. Reforma tributária, reforma na infraestrutura. Isso sem falar numa reforma política que transforme a questão do emprego numa razão de Estado, porque não é. Concordo com o pastor, se vier muito investimento, vai crescer. Agora, de onde que vai vir o investimento se você simplesmente faz a reforma trabalhista sozinho? Ela só cria um ambiente institucional. E o investimento tem que ter estímulos. Então, tem que ter outras reformas que viabilizem a retomada dos investimentos. Essa que é a minha opinião. Xará, por favor. São três observações absolutamente relevantes. Vou tentar enfrentá-las. Primeira do Campino, obrigado, Campino. Você menciona o artigo do nosso prezadíssimo Pastore de ontem no Estadão, e ele tem toda a razão. O Brasil pode se transformar num canteiro de obras se o investimento voltar. Evidente, né? Eu queria me reportar a um pequeno texto que eu publiquei no boletim da FIP, talvez 1 ano atrás, talvez um pouco mais, que toca exatamente nessa questão. E eu fiz um gráfico lá que apresentou um resultado muito, muito interessante. Eu fiz uma curva da variação do PIB anual e, no mesmo gráfico, uma curva da proporção do emprego na construção civil sobre o emprego total. E as 2 curvas são absolutamente paralelas. Eu não estou querendo aqui propor nenhuma causação, é uma correlação. Agora, é uma correlação tão forte, tão coincidente, que a gente não pode deixar de, pelo menos, aventar a hipótese. E a hipótese que eu quero aventar e reforçar é o seguinte: investimento, basicamente, é construção civil. Claro, investimento também é máquina, hoje investimento é software, claro, mas o grosso do investimento
é construção civil, é infraestrutura de estrada, de portos, de aeroportos, de habitação, de construção de novas fábricas. Isso é construção civil. E no mesmo texto, eu procurei buscar o perfil da mão de obra da construção civil e o perfil da mão de obra média do Brasil. Elas são absolutamente coincidentes. Então, isso vai me levar, inclusive, a abordar a questão do xará, do Hélio Cruz. Quer dizer, esse canteiro de obras que o Pastore mencionou ontem, ele é um canteiro de obras que vai demandar a mão de obra que nós temos. Não é a mão de obra com qualificação que a gente ainda não tem. É a mão de obra que nós temos, que está aí disponível. Daí a importância social da volta do investimento. Não só ele vai criar empregos, mas ele vai criar empregos compatíveis com o estoque de mão de obra que a gente tem. E se isso vier numa onda suficientemente forte, nós temos aí talvez uma década de emprego. E aí eu estou usando a palavra emprego, porque isso tudo é ocupação formal. Ou seja, a gente vai ganhar um tempo para enfrentar a questão do Hélio, que é como preparar essa mão de obra para as mudanças tecnológicas. Então, eu não tenho dúvidas, o caminho realmente é esse, por N razões. A questão da tecnologia, do despreparo, né, da nossa mão de obra. Eu li um artigo, eu posso mandar referência para os colegas, eu não estou com o nome dele aqui, mas é uma coisa muito interessante. O jornal O Globo do Rio publicou a matéria e eles pediram um depoimento meu. Uma coisa muito interessante, Xará. Então, Campino, é investimento, o caminho é investimento. Agora, claro que para você garantir o investimento, você tem que ter todas as condições que o Zé Paulo mencionou. Uma delas é a reforma trabalhista, reforma tributária. Essa semana houve, se não me engano, o começo da tramitação da reforma tributária no Congresso, no Senado. Né? Isso é um passo importante, que nos anima. Será que a gente vai avançar finalmente e naquele modelinho de reforma tributária que cria só dois tipos de emprego, descarta a contribuição sobre movimentação financeira, que isso é uma bobagem, né? Empregos, todos eles não cumulativos, enfim. Então, a gente precisa lutar para restaurar as condições do investimento, só que o investimento com uma característica um pouco diferente, ele vai ser puxado numa proporção que a gente nunca viu pelo setor privado, né? Claro que o Estado tem o papel dele, mas dadas as nossas condições fiscais, a gente vai ter uma limitação no lado do gasto público. As transformações tecnológicas. Então, a questão da tecnologia do emprego, né, ela é muito antiga, não é? Não preciso dizer isso para você. E eu diria o seguinte, até hoje, ou digamos até ontem, até alguns anos atrás, o impacto da criação de emprego pelas novas tecnologias tem sido maior do que o impacto da destruição do emprego. Então, o saldo líquido tem sido historicamente positivo e, claro, que tem transformado a estrutura do emprego, o perfil da mão de obra ocupada, evidente. O grande temor que todos nós temos é que, dessa vez, essa onda ela é tão profunda e tão rápida que talvez esse jogo vire, né? Um argumento que eu gosto muito de ouvir, muita gente defende, é que, na verdade, não tem nada dado. A inovação tecnológica vai produzir o que a sociedade, quiser que ela produza. Não é inevitável que ela produza menos empregos do que ela vai destruir. Esse artigo que eu estou mencionando faz uma coisa muito interessante, Xará. Eles criaram uma coisa muito sofisticada para traçar o perfil de competências das ocupações. Competências inatas, competências adquiridas e competências específicas, tecnológicas. E aí eles foram do outro lado e se valeram de um estudo na Europa
que faz a mesma coisa, olha que interessante, com os robôs. Os robôs que existem hoje, quais são as competências deles? E usaram a mesma classificação. Então, eles conseguem descobrir que ocupações os robôs podem assumir conhecendo as competências deles. E que ocupações eles ainda não assumem. Então, eles fazem um exercício de saber que competências nós precisamos ensinar para os trabalhadores que vão ser deslocados pelos robôs. E a conclusão deles é que você pode promover a ocupação desses trabalhadores deslocados com minimização dos gastos em treinamento. Olha que sofisticação. Né? Quer dizer, a mensagem é a seguinte: se nós pudermos administrar essa redistribuição de competências, nós podemos enfrentar e aumentar a probabilidade dos trabalhadores deslocados serem reaproveitados. Então, o fim do jogo não está dado. O fim do jogo vai depender do que a gente decidir fazer. E nós temos, graças, inclusive, à tecnologia, nós temos os instrumentos para formular políticas. E aí, isso é uma coisa que aqui no Brasil a gente não tem, e tem relevância com a primeira parte da minha exposição. Esse problema tem que ser enfrentado de forma tripartite. As empresas, o governo e os trabalhadores. Por quê? Porque são temas que somam. O interesse converge de todos nós. Então, esse é um tema que pode ser discutido de uma forma ampla, profunda, uma perspectiva de longo prazo, para a gente capacitar o Brasil a enfrentar esse tsunami que vem aí. Lembrando que a gente pode ter um período aí de alguns anos, talvez mais do que uma década, se nós soubermos promover a infraestrutura para ocupar essa mão de obra de baixa qualificação nesse momento. Daniel, eu dei uma olhada nesse impacto de 1,7 milhão de empregos, que é um estudo de nossos colegas aqui da FEA, né? Alguns deles. E eles fazem uma coisa muito interessante. Eles olham para a reforma trabalhista, não toda a reforma trabalhista, só aquela parte, você lembra aquele gráfico de redução nas reclamações de 36%? Isso significa uma economia para as empresas. Elas iriam ter que pagar indenizações que a Justiça do Trabalho iria arbitrar e que hoje não existem mais. E esse dinheiro, num mercado perfeito, eu não sei bem quais as hipóteses deles, se transformaria em crescimento do salário, porque reduz o custo do trabalho. O custo das reclamações, ele está embutido no custo esperado do trabalho. Quando você reduz esse custo esperado das reclamações, o custo no bolso dos trabalhadores aumenta. E aí eles projetam isso transformado em consumo, vai aumentar o emprego. Essa é a projeção. É uma reforma, é uma resposta definitiva, ela é uma resposta parcial sobre várias hipóteses. Mas o que eu achei interessante é que é um ângulo que nunca foi experimentado, né? Nós temos uma especificidade no Brasil, que é a Justiça do Trabalho, esse volume monumental de reclamações que a gente tem, e que eles decorrem porque nós não temos a negociação plena no Brasil. Porque onde existe a negociação plena, o conflito do trabalho é administrado dentro do ambiente da negociação. Ele é uma parte da negociação. Há mecanismos para resolver, mecanismos sob o controle das duas partes. Como o Getúlio expulsou o conflito, a solução desses mecanismos cria oportunismos e é resolvida por um ente que não tem nada a ver com o ambiente de relação do trabalho. Então, se a gente conseguir promover essa negociação plena e dificultar o uso, razoavelmente dificultar, o uso exagerado da Justiça do Trabalho para outra parte da economia, que vai exercer só a negociação restrita, nós vamos ter esse impacto positivo. Ele não dá para negar ele.
Que impacto negativo a reforma poderia ter? Ela conspirou contra o emprego? Eu não vejo. A gente está com dificuldade de ocupação nesse momento por outras razões, mas não por causa da precarização. A reforma não aumentou a precarização. Nós temos um mercado de trabalho com muita precarização, mas não é produto da reforma. Eu mostrei os números, né? É um exagero. De novo, a gente precisa ter muito cuidado nos discursos, porque os interesses não são revelados. Zé Paulo, quer falar? Bom, primeiro, você fez uma observação que o Xará deixou passar. Eu não vou deixar passar, mas vou ser bem breve. Por que isso aí é um tema eleitoral? Não foi? Foi. O tema eleitoral só para um lado, aquele lado que mamou a vida toda no velho trabalhismo. E a gente sabe bem quem é. Então, não é um tema eleitoral para todos os candidatos, não. É só para um que sempre viveu desta bandeira trabalhista. Então, eu acho que é curto e grosso. A segunda é meio uma provocação que eu fiz para um bambambam de tecnologia que veio discutir na FEComércio e vai um pouco em direção ao que o Hélio Zé falou, que é o seguinte, e lembrando um pouco a música do Cazuza, se você acha que os dados, que eu estou derrotado, saiba que ainda estão rolando os dados, que foi o que o Hélio falou. Não está nada definido em negócio de tecnologia. E o que eu perguntei para ele? O mundo todo sempre experimentou evoluções tecnológicas que, em princípio, desalojam mão de obra. Mas, se você olhar a taxa de desemprego, e olhar em termos globais, ela nunca passa de 2 dígitos no mundo. Então, você tem revoluções, mais revoluções, mais revoluções tecnológicas, mas o desemprego ele fica sempre constante, porque vai se autorresolvendo, tá certo? Você elimina emprego num setor, cria em outro setor, tá certo que o que ele falou, pode ser que a velocidade dessa vez possa botar um pouco mais risco nisso, mas eu particularmente não acredito. E eu vou aprofundar a pergunta que você fez e transformá-la. Na verdade, eu acho que você quer saber por que o sindicalismo brasileiro é tão politizado. Por que essa mistura do sindicato com a vida política, do sindicato vinculado a partidos políticos? Então, isso é uma coisa inevitável num país como o nosso. Um país com enormes problemas sociais, o sindicato sabe que os problemas dos trabalhadores não são resolvidos na mesa da negociação. Nos Estados Unidos, o sindicalismo é muito mais pragmático, muito menos politizado, porque os problemas básicos há muito tempo foram resolvidos. Mas na Europa há uma tradição política do sindicato, exatamente porque a Europa tinha problemas sociais gravíssimos, até 100 anos atrás. Então, essa vinculação do sindicato com a política é inevitável quando você tem sociedades tão desiguais. O nosso problema é que o sindicato, ao exercitar esse papel politizado, ele exercita no mesmo nível que os políticos exercitam a política, né? A nossa política é muito rasteira. E olha aí o que está acontecendo na nossa eleição desse ano. Quer dizer, nós só vamos conseguir melhorar o desempenho político, e não evitar, é inevitável, e até desejável a participação dos sindicatos na política, mas o nível só vai elevar quando o nível da política se elevar. E deixa só finalizar o seguinte, eu sou muito simpático aos sindicatos, eu acho que uma democracia só se consuma, só se realiza se você tem um equilíbrio de forças entre trabalho e capital. Quer dizer, nós não podemos sonhar em dizimar o sindicato. O que a gente pode sonhar é em ter um melhor sindicato e melhores sindicatos patronais também, né? Porque a gente costuma olhar só para um lado, mas o outro lado também é muito forte. Hélio, só complementando o que o Hélio Zé falou, acho que em 1950, o Galbraith
escreveu um artigo exatamente sobre isso, chamava Teoria do Poder Compensatório. Ele falava, você não consegue ter capitalismo sadio se não tiver sindicalismo sadio. É o artigo de 1950 do Galbraith. Queria agradecer imensamente o Hélio Zilberstein, Zé Paulo Chad e a todos os outros que participaram desse evento.